Olá, tudo bem contigo, né? Aqui é o professor Fabiano Pereira e estamos aqui para mais um encontro do nosso curso de resolução de questões de direito eleitoral. E como é de seu conhecimento, nós estamos resolvendo as questões que foram aplicadas no concurso do TRE de São Paulo, mais precisamente para o cargo de técnico judiciário. Assim que nós terminarmos as questões de técnico judiciário, vamos corrigir as questões do cargo de analista judiciário da área judiciária e logo na sequência, analista judiciário da área administrativa. Tá certo? Vamos lá então, né? Vamos resolver a nossa questãozinha de hoje. Só que antes disso, eu quero só fazer um pedido. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Basta você clicar nesse quadradinho aqui, aí automaticamente você vai ser notificado ou notificada dos nossos vídeos sempre que for postado aqui no canal. E um detalhe, quando você se inscrever no nosso canal, tem um sininho aqui em cima, aí você vai clicar também nesse sininho. Porque se você somente se inscrever no canal e não clicar no sininho, você não vai ser notificado ou notificada quando o novo vídeo for postado. Combinado? Vamos lá então resolver a questão de hoje. Olha, a questão, ela versa sobre a Lei 64/90, que é a famosa Lei das Inelegibilidades. Então nós vamos falar hoje sobre a Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64/90. Olha o que diz a questão. Considere as situações hipotéticas abaixo. Aí depois você vai marcar de acordo com a Lei 64/90. Então vamos ver quais são as situações hipotéticas. Primeiro, Leon é analfabeto e deseja se candidatar a vereador. E aí, isso é possível? Não, isso não é possível. Por quê? Porque a Constituição deixa muito claro que os analfabetos, eles possuem capacidade eleitoral ativa, se quiserem. Por que se quiserem? Porque tanto o alistamento quanto o voto dos analfabetos será facultativo. Então, se o analfabeto quiser, ele pode comparecer ao cartório eleitoral e se inscrever como eleitor, ou seja, o alistamento é facultativo. Aí vamos supor o seguinte, o analfabeto se inscreveu como eleitor. Aí ele já tinha o título de eleitor em mãos e aconteceu uma eleição. Pergunta, ele é obrigado a votar, já que ele tem o título de eleitor? Não é obrigado. Então, para analfabetos serão facultativos tanto o alistamento quanto o voto. Ambos serão facultativos. Então, ele não é obrigado nem a se alistar e nem a votar. Então, nós podemos dizer que o analfabeto, em algumas situações especiais, ele tem a capacidade eleitoral ativa. Ele pode votar. Mas a Constituição diz que ele não pode ter a capacidade eleitoral passiva. Ele não pode disputar cargos eletivos. E não há exceções. Não há exceções. Então, aqui no primeiro item, Leon é analfabeto e deseja se candidatar a vereador. Isso é possível? Não. Por quê? Porque Leon é inelegível. Tanto nos termos da Lei 64/90, quanto nos termos da própria Constituição Federal. Segundo item. Fidalgo foi condenado por decisão transitada em julgado à pena privativa de liberdade por crime contra a saúde pública e, tendo se passado 5 anos após o cumprimento da pena, deseja se candidatar a governador. Isso é possível? Também não. Por quê? Porque Fidalgo é inelegível. Cuidado para não confundir-se em relação a esse segundo item, tá? Deixa eu explicar com mais detalhes aqui. Olha só, aqui é o seguinte, quando alguém é processado e condenado criminalmente por decisão judicial transitada em julgado, o que vai acontecer? Bem, se a pessoa praticou um crime e contra ela incide uma decisão judicial transitada em julgado, então essa pessoa vai ter os seus direitos políticos suspensos. E quando a pessoa fica com seus direitos políticos suspensos, lá nos termos do artigo 15 da Constituição, ela não pode votar e nem pode ser votada. Então ela fica impedida de exercer a capacidade eleitoral ativa e também a capacidade eleitoral passiva. Aqui o enunciado não fala, mas vamos supor que Fidalgo tenha sido condenado
a 4 anos de reclusão por ter praticado crime contra a saúde pública. Então, se a pena aplicada foi de 4 anos e ela transitou em julgado, então durante 4 anos, Fidalgo ficará com seus direitos políticos suspensos. Só que esse crime contra a saúde pública, ele também está previsto lá no rol da Lei Complementar 64/90, como um dos crimes que enseja a inelegibilidade após o cumprimento da pena. Então o que vai acontecer? Fidalgo ficará com seus direitos políticos suspensos durante 4 anos. Não poderá exercer a capacidade eleitoral ativa nem passiva nesse período. Terminou de cumprir a pena de 4 anos, aí ele ficará inelegível por mais 8 anos. 8 anos contados da data do cumprimento da pena. Então são 4 anos de direitos políticos suspensos, mais 8 anos de inelegibilidade. Com um detalhe importante. Durante o período de 8 anos em que ele ficará inelegível, ele poderá votar, exercer a capacidade eleitoral ativa, mas ele não poderá ser votado. Por quê? Porque ele foi considerado inelegível pela Lei Complementar 64/90. Então, cuidado para não confundir os efeitos da suspensão dos direitos políticos com o efeito da inelegibilidade, porque são duas situações completamente distintas. Certinho? Então, o segundo item, ele também será inelegível. Terceiro, Mustafa é ministro de Estado e se afastou de suas funções 4 meses antes do pleito com a intenção de se candidatar a vice-presidente da República. Nesse caso, Mustafa, olha, aqui é muito simples. A Lei Complementar 64/90 diz que quando alguém quiser se candidatar a um cargo eletivo, ou melhor, quando algum ministro de Estado quiser se candidatar ao cargo eletivo de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, deputado ou senador, esse alguém que ocupa hoje um cargo de ministro de Estado, ele tem que se afastar desse cargo no mínimo 6 meses antes da data da eleição. Porque aí sim ele será considerado elegível. Por quê? Porque se desincompatibilizou no prazo previsto na lei. Mas nesse exemplo, Mustafa se desincompatibilizou há 4 meses da eleição. Não vai adiantar. Ele tinha que ter se desincompatibilizado até 6 meses antes da eleição. Se desincompatibilizou 4 meses antes. Então, não vai surtir efeito. Isso quer dizer que ele simplesmente será considerado inelegível para a disputa do cargo de vice-presidente da República. E aí, nesse contexto, a resposta da questão vai ser a letra A. Por que a letra A? Porque, de acordo com a Lei Complementar 64/90, Leon, Fidalgo e Mustafa são inelegíveis, conforme eu acabei de explicar. Nenhum deles poderá disputar cargo eletivo. Fácil, né? Bem, depois que a explicação é colocada, óbvio, fica muito mais fácil. Mas se você está resolvendo muitas questões, se você fez uma leitura da lei seca, com certeza você não tem maiores dificuldades para resolver uma questãozinha dessa quando ela é cobrada em prova. Não é mesmo? Gostou do vídeo? Ótimo! Então vou pedir a sua contribuição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê um joinha, dê um like nesse vídeo, poste lá nas redes sociais, porque aí nós vamos conseguir acessar um maior número de pessoas e quanto mais pessoas nós conseguimos acessar, mais vídeos nós iremos postar aqui no nosso canal. Posso contar com você? Combinado. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais!